Dia 5 de outubro, você pode mudar o rumo do país. Nas eleições deste ano, serão eleitos 5 cargos importantes para a política do Brasil. Mas como escolher o melhor candidato para ocupar cada função? Quais as atribuições e deveres de quem irá ocupar cada cargo? Você já escolheu seu candidato? Eleições 2014. Esse é o tema do NT Repórter de hoje. A eleição é todo o processo pelo qual um grupo escolhe um ou mais de um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de votação. Aqui no Brasil, por sermos um país democrático, temos uma eleição direta, ou seja, quem vota é o povo, e por isso a República é nossa forma de governo, nossa estrutura política. E dentro da República existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é representado pelo presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo é representado pelos deputados federais, os senadores, deputados estaduais e também todos os vereadores. Já o Poder Judiciário é representado pelo Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são 3 para que não haja nenhum que se sobreponha aos demais. E assim faz com que a democracia do país seja preservada. Por exemplo, vamos inventar uma lei. Ela deve ser votada pelo Congresso Nacional. Vamos supor que a lei é que todos devem usar um chapéu de cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Poder Legislativo, então, votar essa lei. O Poder Executivo vai colocar essa lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem esse chapéu de cor laranja. Já o Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Claro que é só uma brincadeira, não dá para imaginar que o Congresso iria votar numa lei como essa, que o Executivo iria colocar em prática a lei e fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Tá aí um exemplo simples do que fazem os 3 poderes. Neste ano, nós iremos eleger 5 cargos políticos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No Brasil, apenas os brasileiros e os naturalizados podem participar das eleições, que são obrigatórias para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Pelas ruas de todo o Brasil, é difícil encontrar pessoas que realmente sabem as atribuições e deveres de cada candidato que irá disputar as eleições deste ano. Alguns não fazem questão de escolher de forma consciente o seu candidato e decidem o voto que pode mudar o rumo do Brasil assim, com um panfleto ou santinho achado na rua. Presidente? Ixi, eu nem daqui não sei, eu não tenho opção aqui. Ele assina os projetos que vêm do Senado, dos deputados. Quem governa, na verdade, para mim, não é o presidente. Você sabe o papel de um senador? Não sei dizer. Um deputado, você saberia? Como é, né? Eu não ligo muito para essas coisas. Qual que seria o papel do presidente, então, da República? Saber? Você sabe qual o papel de um senador? Não. De um deputado, você saberia falar quais são as funções dele? Também não. Presidente da República? Também não. Qual o papel do senador? Pior que não sei, viu? Sabe qual o papel de um senador? O que um senador faz? Sei, não. Não sei, não. E um deputado? Piorou. Tá tudo longe? Não. Não sei. Um deputado, o que ele faz? Também não sei. Deu para ver que muita gente ainda não está preparada para a eleição. Saber o que cada cargo faz, as funções delegadas a cada pessoa que você irá votar, pode mudar sua forma de pensar, além de dar um novo rumo ao seu país. Por isso, é fundamental entender o que faz cada um dos cargos que serão eleitos no dia 5 de outubro. Você sabe o que faz o presidente da República? Antes de mais nada, é importante saber como funciona a eleição e como seu candidato poderá ser eleito. Ele é eleito, é o único cargo assim, para o Poder Executivo que é eleito pela nação como um todo. Então ele representa a vontade da maioria da população. O sistema de eleição do presidente da República é um sistema que a gente chama na ciência política de sistema majoritário de 2 turnos. Então,
Se um presidente obtém metade mais, se um candidato obtém metade mais um dos votos válidos, ele é eleito, no primeiro turno, ele é eleito diretamente, né? Ele se torna o presidente da República eleito. Mas se ele no primeiro turno não obtém essa maioria de metade mais um, os dois candidatos mais votados vão para o segundo turno e aí disputam a metade mais um dos votos válidos. Após eleito, o presidente tem muitos deveres a cumprir. Em 4 anos, ele deverá mostrar à população o quanto fez para ajudar o país. Então compete ao Executivo fazer o ordenamento do país, a ordenação do processo que garante a dignidade da pessoa humana. Então essa competência passa pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo lazer e demais elementos que evidentemente o cidadão percebe no dia a dia. Claro que existe uma identidade muito clara dentro das esferas. Então quem cuida disso no primeiro momento é o Executivo Municipal, depois numa esfera maior é o Executivo Estadual e somando toda essa energia, todo esse processo, o governo federal. Então a proposta democrática, republicana, é de zelar para que a pessoa, independente de qualquer condição, ela tenha dignidade. Mas para quem pensa que o presidente resolve tudo e pode fazer tudo, está enganado. Há muitas dificuldades para realizar esse trabalho. Olha, a nível de Brasil, essa dificuldade é muito clara. O país possui problemas difíceis de serem resolvidos. E é claro que não é num governo de 4 anos ou de reeleição 8 anos que esses problemas serão sanados. Até porque as regiões são muito diferenciadas e essas diferenças são assim gritantes. Mas junto com essa dificuldade existe também um problema com o legislativo. Muitas vezes projetos levados pelo executivo não são aceitos ou não são entendidos pelo legislativo, o que cria então um conflito de interesses. O presidente da República é a autoridade máxima aqui no Brasil. Sua residência fica aqui, no Palácio da Alvorada, no Distrito Federal, em Brasília. Já o seu salário de quase R$27 mil é pago com dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro. E aí, já decidiu a quem pagar? Existe uma cultura bastante duvidosa a nível de Brasil, que é a escolha do candidato, tanto na esfera legislativa quanto executiva, pela emoção, pela emotividade. Então vota-se pela beleza, pela simpatia, pelo patrimônio, pela convivência. E o brasileiro não tem o conhecimento, a informação de que o mandato, na verdade, é do partido político. Então, independente da vontade do eleito, quem vai determinar a sua ação, tanto na esfera legislativa quanto na esfera executiva, é o plano determinado pelos partidos. Então é preciso mudar essa cultura. E como nós podemos mudar? Dando um direcionamento para a linha partidária que essas agremiações possuem. Então, mais do que votar na pessoa, é preciso votar na proposta do partido. E a política é algo cotidiano, ele faz parte da vida da pessoa. E quanto mais apática ela for com isso, mais ela vai sofrer. Por isso, infelizmente, que a gente não acaba com a miséria, a gente não acaba com a pobreza e a gente não acaba com alguns desleixos da democracia brasileira, como a corrupção, por exemplo. Você sabe o que faz o governador? Governador é um cargo político que representa o poder executivo dentro de cada estado e também no Distrito Federal. O mandato de um governador no Brasil dura 4 anos e ele pode se estender por mais 4 anos caso ele seja reeleito pelo voto direto, ou seja, o seu voto. Primeiro é preciso dizer que uma cidade é como uma família com muita gente. Essas pessoas têm que decidir para onde vão. Depois de decidirem para onde vão, tem que ter alguém que dirija o carro. O governador é o motorista. É ele que leva a cidade para o destino que seus moradores desejam. Então ele faz a gestão para onde e como fazer funcionar a saúde, para onde e como fazer funcionar a segurança. Cada um dos setores que essa grande família do Estado deseja caminhar. É isso que faz o governador. É o gestor que conduz um Estado inteiro na direção
que os seus habitantes desejam. Para exercer esse cargo, ou qualquer um na política do Brasil, é preciso driblar as dificuldades que não são poucas. O senador Cristóvão Buarque, que já foi governador pelo Distrito Federal, nos conta quais são elas. A principal dificuldade é que os habitantes de um estado são uma família desunida. Uns querem ir para um lugar, outros querem ir para outro. Uns preferem ter um estádio para assistir o jogo da Copa. Outros preferem um hospital funcionando bem. E aí, como é que ele faz a gestão? Como é que ele faz as escolhas? Como é que ele determina para onde vai o dinheiro dessa grande família com as pessoas querendo coisas diferentes? Essa é a grande dificuldade no governador. Passado isso, a dificuldade em geral é a falta de recursos para atender a tudo que a família quer. O cobertor é curto, como se diz. Além disso, eu acho que no caso do Brasil hoje, uma das grandes dificuldades do governador é a gestão de pessoal, por causa do corporativismo que surgiu, que faz com que cada categoria profissional com seu sindicato queira o máximo para si. E ao fazer isso, o cobertor fica mais apertado ainda. Ele também alerta o eleitor para que fique atento na hora da escolha do governador. Duas coisas. Primeiro, o passado desse governador, desse candidato, na verdade. É uma pessoa que tem ficha limpa, é uma pessoa que já demonstrou competência no exercício da função administrativa em algum outro órgão. Esse é um ponto. E segundo quais são as posições dele de para onde ir o navio que é o Estado. Porque é a população que quer, mas o governador, como comandante do navio, ele tem condições de influir muito e, de repente, ir para um lugar que a população não queira. Então, tem que procurar um governador que tenha demonstrado competência e que demonstre sintonia nas propostas dele, candidato a governador, com as propostas do eleitor. Você sabe o que faz o senador? O senador vota e analisa projetos de lei. Quem ocupa este cargo deve zelar pelos direitos constitucionais do povo, fiscalizar o poder executivo e as atividades do presidente da República. Lembre do que eu falei sobre o governador. Ele é o comandante de um navio, ou piloto, com a população inteira do estado. Só que, no dia a dia, ele tem que consultar a população para saber para onde levar o navio. Mas não dá para consultar todos os milhões de habitantes de um estado. Então, ele tem que ter um grupo que represente os moradores, são os deputados. Eu, por exemplo, defendo que, em vez de chamar de deputado, deveriam chamar de representante do eleitor. O governador tem que consultar esses deputados para saber se ele está agindo certo ou não. Só que, quando se refere à família maior do país inteiro, essa família é dividida em unidades chamadas estados e o Distrito Federal. Então, na hora do comandante, que aí é o presidente, querer consultar a população inteira, ele ouve a Câmara de Deputados, que representa a população de cada estado. Mas ele ouve os senadores, que representam os estados. Por isso que aqui são 513 proporcionais à população de cada estado. E aqui no Senado são 3 por estado. O senador, ele representa o estado. Os deputados federais representam a população do estado. Às vezes as pessoas não entendem bem qual é a diferença, mas uma coisa é a população de São Paulo, a outra coisa é o estado de São Paulo. A população de São Paulo é tão grande que, na hora de falar de para onde o presidente deve conduzir o navio Brasil, tem que representar toda a população de São Paulo, que é muito maior do que de Alagoas, que tem poucos deputados. Mas na hora de consultar o estado de Alagoas, é igual que o de São Paulo, que é igual que os outros. Por isso, são 3. Em muitos países não tem Senado, tem só a Câmara Federal. Chama-se unicameral, porque não é federação. O Brasil
copiou os Estados Unidos. Tanto que no começo chamava-se Estados Unidos do Brasil. Nós copiamos os Estados Unidos como uma federação, em que cada estado tem uma identidade própria. O senador representa a comunidade do seu estado. A maior dificuldade é que há momentos em que os interesses da nação inteira se chocam com os interesses específicos do estado que eu represento. Eu costumo dizer que eu sou o senador da República, representando o Distrito Federal. Mas muitos dizem que são senadores do Distrito Federal, junto à República. Viu a diferença? O principal é a nação ou o principal é o Estado? Alguns acham que devia ser só o Estado. Esquece o Brasil e representa o seu Estado. Eu não consigo considerar que isso é certo. A eleição dos senadores é um pouco diferente das demais. Primeiro, ela é dividida em duas partes. É eleito 1/3 dos senadores em uma eleição e, após 4 anos, os outros 2/3. Já o mandato do senador é de 8 anos e não 4. 8 anos, um número muito menor, que lhe dá uma exposição maior. E também uma eleição mais difícil, porque é uma eleição em que o candidato vota em você. No caso do deputado, vota em você, mas para saber se foi eleito, soma os votos de todos os candidatos do seu partido, todos os candidatos de outro partido, divide proporcionalmente ao número de votos do partido ou coligação, e aí os mais votados daquele partido que vai virar deputado. Já o senador não, o senador tem que ir ao estado inteiro. Um deputado consegue se eleger escolhendo 1, 2, 3 cidades do estado, se concentra ali. Com os votos daquela região ele se elege. O senador, se não pegar voto do estado inteiro, ele não se elege. É uma disputa mais difícil. Por isso que são 8 anos de mandato. Cristóvão Buarque diz também o que o eleitor deve observar antes de escolher o candidato a senador. Eu vou dizer para o senador, vale também para o deputado. Para o governador é um pouco diferente, porque você tem que ver a capacidade de gestão dele. Deputado e senador não precisa. São representantes apenas. Eu creio que tem que olhar 2 coisas. O passado limpo e as propostas boas, de acordo com o eleitor. Para saber se quando ele chegar aqui, ele vai dizer o que o eleitor que o elegeu quer ouvir, ele vai votar conforme o eleitor quer que ele vote. Então são essas 2 coisas. Se é uma pessoa que merece confiança, não vai mudar, e se é uma pessoa, mais uma vez a palavra, sintonizado com o que o eleitor quer. Quem fizer isso não erra, a não ser que o candidato faça uma traição naquilo que prometeu na campanha. Você sabe o que faz o deputado federal? O deputado federal é o representante do povo na Câmara dos Deputados. A principal função desse político é elaborar leis, mas o que muita gente não sabe é que as atribuições deste cargo vão muito além disso. O Legislativo Federal tem a incumbência, a competência de criar leis que sejam universais a nível de país. Então, existe essa possibilidade de uma criação de lei municipal, uma estadual, mas existe uma lei maior, que é a lei federal. E claro que o espaço para que isso seja discutido, isso seja levado a cabo, é o Legislativo Federal. Junto com essa atribuição, também de analisar, de vigiar os atos do Executivo Federal, para que ele não fuja às suas obrigações e, consequentemente, faça uma ponte dentro daquela necessidade colocada e apresentada pelo Legislativo, pelo deputado federal. Igualmente, os outros cargos, o deputado federal também enfrenta dificuldades para exercer o seu cargo. O deputado federal não tem obrigação nenhuma de fazer essa execução do bem comum. Ele precisa trabalhar a nível teórico, criando boas leis que contemplem a necessidade do povo. Mas é claro que pela cultura brasileira, cultura política brasileira, existe uma interferência muito direta do legislativo na vida da população. Então, existem verbas direcionadas para isso e, infelizmente, a manipulação dessas verbas em benefícios de currais eleitorais
Então é muito comum você ver o povo, o cidadão, o eleitor reclamar exatamente do distanciamento tanto do executivo quanto do legislativo, que só aparece quando lhe é de interesse ou quando lhe convém, principalmente durante o processo eleitoral, o que é bastante ruim. Você sabe o que faz o deputado estadual? Talvez seja esse o cargo que recebe menos atenção do eleitor na hora do voto. Mas você sabia que é ele quem representa você, suas opiniões e suas necessidades na Assembleia Legislativa? Ele é aquela pessoa representante do povo, que vai fazer com que um fato que acontece na nossa sociedade muitas vezes seja levado à aprovação para que aquilo vire lei. E por que eu digo um fato? Um exemplo tradicional que eu utilizo. A lei antifumo é uma lei estadual em São Paulo, né? Então as pessoas começaram a ter esse fato de não se sentirem tranquilas com outras pessoas fumando no mesmo recinto, até por conta da questão prejudicial à saúde. E aí essas pessoas pedem pela sua mobilização social ao seu representante no legislativo, que nesse caso é o deputado estadual, para que ele apresente um projeto de lei a fim de que os outros parlamentares, os outros deputados estaduais, também possam discutir e analisar se é ou não a possibilidade, ou existe ou não a necessidade de se criar uma lei. Ou seja, quando eu digo lei, estou dizendo em um regramento jurídico constituído que vá orientar a moral da sociedade, sendo que moral eu considero como uma regra da sociedade. Essa é a função básica, então, do deputado estadual. Outra função importante do deputado estadual é a de fiscalizar o Poder Executivo. Então o deputado estadual nada mais vai fazer do que servir ali como os olhos do povo naquelas questões que muitas vezes o povo não consegue acompanhar, né? Essa é a função de fiscalização, de acompanhamento. Não é uma questão de fiscalização no sentido de punição ou algo nesse sentido, né? Fiscalização mais no sentido de como estão sendo aplicadas as verbas orçamentárias, para onde estão sendo destinadas, fiscalização muito mais no sentido de acompanhamento e realmente ser os olhos da sociedade. E o deputado estadual também tem suas dificuldades. Até por conta do tempo e do trabalho que ele tem, ele não consegue desenvolver todas as suas atividades que são inerentes ao seu cargo. Então ele conta com os seus assessores, que são aqueles, muitas vezes, que executam o trabalho, passam para análise prévia do deputado para ele oferecer ou não um projeto de lei ou algo que o valha. E, nesse sentido, hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós possuímos 94 deputados estaduais. Cada um desses deputados tem a sua equipe de assessores. Então nós verificamos que o espectro de atuação do deputado estadual não fica restringido a esses 94, né? Podendo atingir aí, por que não dizer, 4, 5 assessores para cada deputado estadual, atingindo então aí cerca de 500 a 600 pessoas. O eleitor precisa estar atento na hora da escolha do deputado, afinal é ele quem o irá representar na Assembleia Legislativa. A consciência só existe quando nós sabemos em quem estamos votando. Muitas vezes, como você mesmo colocou, o deputado estadual acaba sendo aquela ou indicação de um amigo, de um familiar, ou muitas vezes aquele papel que foi encontrado no chão e aquele seria o seu candidato. Isso eu penso que neste ponto está o nosso grande problema social eleitoral, né? O eleitor deve entender que deputado estadual é aquele que vai tocar sensivelmente no seu dia a dia, principalmente porque será ele que irá criar ou apresentar os projetos de lei que serão válidos dentro do estado onde nós trabalhamos, estudamos, temos a nossa família, a nossa vida, o nosso cotidiano. Então, o deputado estadual, ele deve ser uma pessoa, primeiro, que você conheça, que represente a sua região. Segundo, uma pessoa que você tenha visto quais são os planos de empenho ou aquilo que ele deseja fazer enquanto estiver no mandato legislativo.
Por mais difícil e complexo que seja o quadro de representantes expostos para a nossa escolha, o voto é fundamental para o fortalecimento de qualquer democracia. Décadas de regime militar privaram os brasileiros desse direito. O movimento público pelas diretas já foi um marco histórico na história republicana do Brasil. Por isso, é importante avaliar se a pregação em prol do voto nulo ou voto em branco é mais uma manifestação de revolta do que de consciência cívica. Escolher os nossos representantes foi uma das maiores conquistas democráticas conseguidas. E lembre-se, não se vota com consciência sob influência de terceiros. A consciência, nesse caso, tem que ser individual. A grande responsabilidade cabe a cada eleitor, a você. É sobre a importância do conjunto de tudo isso da política. Porque hoje em dia tem gente que diz, não quero saber de política, não me meto. Quem diz que não quer se meter na política, está fazendo política suja, porque está fazendo a política dos outros que estão fazendo. Veja bem, toda vez que 3 pessoas estiverem juntas e tiverem que tomar uma decisão, tem que fazer política. Vamos dizer, 3 jovens querem saber, a gente vai ao cinema ou vai para a balada? Como é que eles decidem? Política. Eles conversam, discutem. E aí tem mais de uma maneira. Uma maneira democrática, em que se discute. Uma maneira do poder econômico. Um tem o carro e diz, eu quero ir para tal lugar. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, não venha. E o outro poder da força. Um diz, se vocês não forem, eu bato em vocês. Eu amarro vocês. Então é política. Não tem jeito. Agora multiplique para 202 milhões de brasileiros. É política, é a discussão, é o debate. Então vamos supor que tivesse um quarto aqui, que dissesse, eu não quero nem saber, eu não me meto nessa discussão, isso é uma coisa suja. O que é que vai acontecer? Ele vai terminar indo para onde os outros 3 querem. É o que está acontecendo no Brasil com quem não faz política. É o quarto que não quer participar. Aí o Brasil vai para um lugar que ele talvez não queira, porque ele não participou do processo. Por isso, é muito importante votar. Não votar é votar em quem você não quer.